Vamos nessa, moçada. Nesse bloco aqui, dentro da parte de operações com conjuntos, a gente vai trabalhar o princípio da inclusão e da exclusão, só que para 3 conjuntos. A gente já viu a ideia do princípio da inclusão e exclusão para 2 conjuntos. Para 2 conjuntos, a relação que tiramos foi essa que está aqui, olha, que o número de elementos da união de 2 conjuntos é numericamente igual ao número de elementos do primeiro conjunto mais o número de elementos do segundo conjunto, menos o número de elementos da interseção desses 2 conjuntos, certo? Então aqui, ó, número de elementos da união de 2 conjuntos. Número de elementos da união de 2 conjuntos, número de elementos do primeiro, mais o número de elementos do segundo, menos o número de elementos da interseção. Por que a gente fala, então, de princípio da inclusão e exclusão? Inclusão, porque a gente trabalha com a ideia de soma. A gente soma os totais individualmente, isso para 2 conjuntos. E por que exclusão? Porque aí a gente subtrai as interseções 2 a 2, tá bom? O que a gente começa a ter a partir de agora? Quando a gente for trabalhar com a união, o número de elementos da união de 3 conjuntos, o raciocínio ele vai ser parecido. A gente vai trabalhar, então, primeiro com a inclusão, ou seja, com a soma dos 3 totais. A gente não está falando de 3 conjuntos? Então a gente vai começar somando os 3 totais. Perfeito? Só que aí, assim como a gente viu para 2 conjuntos, pode ser que a gente some aqueles totais individuais e que haja um excesso em relação ao meu total da união. Se houver excesso em relação ao meu total da união, o que isso indicará? Isso indicará que teremos, então, elementos nas interseções. Só que como nós estamos usando 3 conjuntos, a gente consegue enxergar 3 interseções 2 a 2 e uma interseção dos 3. Como assim 3 interseções 2 a 2? Ora, se eu fizer a representação por diagramas, olha para cá. Ó, tem aqui 3 conjuntos, tá vendo? Conjunto A, conjunto B e conjunto C. Vejam, eu consigo enxergar a interseção de A com B, ok? Eu consigo enxergar a interseção de A com C e eu consigo enxergar a interseção de B com C. Professor, então quer dizer que sempre que forem 3 conjuntos, eu vou ter 3 interseções 2 a 2. Isso. Com 3 conjuntos, a gente consegue enxergar 3 interseções 2 a 2, que a gente disse. A interseção de A com B, a interseção de A com C e a interseção de B com C. Só que para 3 conjuntos, a gente tem ainda a interseção dos 3, né? Que é essa região que está aqui. Então, o que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado se comparado ao que a gente viu para 2 conjuntos? Para 2 conjuntos, a gente tem apenas uma interseção, que é a interseção dos 2. Então, quando a gente lá para 2 conjuntos soma os 2 totais e subtrai a interseção, o que sobra, o que tem de excesso, tem que ser encaixado ali naquela interseção única, né, dos 2 conjuntos. Quando a gente lida com 3 conjuntos, qual que é o cuidado que vocês têm que tomar? Suponhamos que a união aqui desses 3 conjuntos desse, por exemplo, 200, tá bom? Vamos supor que o meu conjunto A tenha 100 elementos, que o meu conjunto B tenha 200 elementos e que o meu conjunto C tenha 300 elementos, ok? Se a gente for somar os totais individuais, 100 mais 200 vai dar 300. 300 mais 300 está dando quanto? Se eu só trocar aqui um valor, porque não teria nem sentido eu pensar aqui nessa situação. Vamos colocar alguma coisa mais ou menos assim, tá bom? Então, ó, 100 mais 200 vai dar 300, 300 mais 100 vai dar quanto? Vai dar 400. Aí o que vocês têm que tomar cuidado? Não, se eu somar individualmente, 100 mais 200 mais 100 dá 400. Como a união tem que ter 200... então significa que eu vou ter que colocar 200 aqui, olha, na interseção dos 3? Não. A gente tem que ter 200 como soma dessas 4 regiões aqui, certo? O excesso, tá vendo aqui, olha, 100 mais 200, 300. 300 mais 100, 400. 400 menos 200 dá 200. Então o 200 ele não entra aqui na interseção dos 3. O 200 tem que ser a soma, ó, dessas 4 regiões.
E como que a gente consegue representar isso? Seguindo a linha do princípio de inclusão e exclusão. O que a gente faz? Primeiro a gente soma todos os totais. Então aqui, por exemplo, 100 mais 200 mais 100, 400. 400 passou de 200, não é isso? Significa, então, que eu tenho um excesso. O que a gente faz? A gente tira as interseções 2 a 2. São 3 interseções 2 a 2. Vocês vão subtrair essas 3 interseções 2 a 2. Só que quando a gente estiver fazendo essa conta no papel, vocês vão perceber que quando a gente fizer essa diminuição das interseções 2 a 2, a gente vai ter tirado coisa demais. Então vejam, entendam a lógica. Quando a gente soma esses totais, a gente passa do que a gente tem. Aí a gente tira as interseções. Só que quando a gente subtrai essas interseções, a gente também tira coisa demais. Por quê? Porque aí eu vou ter passado por 2 vezes, olha, elemento de B, elemento de B. Elemento de C, elemento de C. Elemento de A, elemento de A. Quando você chega e subtrai as interseções 2 a 2, você acaba também se excedendo nessas retiradas. É por isso, então, que a gente compensa e soma, por fim, a interseção dos 3 conjuntos. Num primeiro momento, eu sei que parece que vai ser uma coisa de outro planeta, né? Mas depois a gente vai jogar aqui na questão e vocês vão ver que a coisa sai sem nem que você ter que colocar isso aqui no papel, tá bom? Importantíssimo reforçar que se você entender a dinâmica do princípio da inclusão e exclusão, você nem precisa colocar essa fórmula que está aqui na hora do papel. Óbvio que tudo vai funcionar, mesmo que você fale, não, que eu não quero fórmula, eu não gosto de fórmula, que a fórmula complica. Você pode até psicologicamente achar que não está usando a fórmula, mas a coisa só vai funcionar realmente se o que está por trás aqui acontecer. Então, mesmo que você não redija, não haja necessidade de você passar limpo a fórmula, você só vai conseguir usar o princípio da inclusão e exclusão de maneira correta se de alguma maneira isso aqui acontecer. Então vamos de novo. Essa é uma fórmula para a gente falar sobre o número de elementos da união dos 3 conjuntos. Quando a gente fala da união dos 3 conjuntos, a gente fala da soma dessas 7 regiões aqui, certo? Estou te dando uma formulinha para o número de elementos da união dos 3 conjuntos. Desse total, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, aí eu tenho aqui então o número de elementos da união. Como que eu faço para fechar, então, esse número de elementos da união? Guarde. Você vai inicialmente somar o quê? Você vai meter o louco, vai somar os totais dos 3 conjuntos. Você pega o 100 mais 200 mais 100, por exemplo, tá? Aí você vai perceber que você vai ter passado do seu total. Então, o que vem na mente? Pô, se passou, tem excesso, o que eu faço? Vou tirar. Aí você tira o quê? Você tira sempre as interseções 2 a 2. É sempre seguindo essa ordem, tá, gente? Você começa somando individualmente, aí você subtrai as interseções 2 a 2. Depois você pensa nas interseções 3 a 3. E assim a gente pode, inclusive, generalizar. Então, para 3 conjuntos, o que a gente vai ter? Você vai somar os totais dos 3 conjuntos. Beleza. Aí você vai perceber que tem um excesso. Você subtrai as interseções 2 a 2. Quando nós temos 3 conjuntos, existem 3 interseções 2 a 2. Então, subtraímos essas interseções 2 a 2. Quando você subtrai essas interseções 2 a 2, o que a gente consegue mostrar é que há um excesso também nas retiradas. Então, a gente compensa, a gente soma a interseção dos 3 conjuntos. Tá bom? É isso. Some os totais individuais, subtraia as interseções 2 a 2, que vão ser 3, e some a interseção dos 3. Acabou. Se repetir isso aqui mais umas 10 vezes, começa a correr no sangue, tá bom? Some os 3 totais, subtraia as interseções 2 a 2 e some a interseção dos 3. Eu vou mostrar para vocês aqui numa questãozinha do CESP, que aí fica mais fácil da gente conseguir se entender, tá bom? O enunciado vem dizendo o seguinte, ó. O setor jurídico de uma instituição pública possui 25 funcionários. Desses, 15 atuam na área de direito civil, 9 na área de direito penal e 13 na de direito do trabalho. Sabe-se que há interseções nas áreas de atuação, sendo que 4 desses funcionários atuam nas áreas de direito civil e penal, 8 nas áreas de direito civil e do trabalho, 4 nas áreas de direito penal e do trabalho,
Sabe-se ainda que 22 funcionários atuam em pelo menos uma das 3 áreas. A respeito dessa situação, julgue o item seguinte. O item para ser avaliado como certo ou errado me diz que menos de 5 desses funcionários atuam em todas as áreas citadas, ok? Então, o que você pode fazer? Eu vou até começar mostrando como que seria uma representação por diagramas, tá? Só para você perceber onde que o bicho pega aqui. Vejam. Tá aqui, ó, nós temos 3 conjuntos, que são os conjuntos civil, penal e trabalho. Civil, penal e trabalho. Eu estou fazendo rapidinho aqui porque eu vou rabiscar, eu vou apagar depois esse diagrama, tá bom? Eu não vou usar ele aqui não. O que pega aqui nesse exercício? Ele passa para a gente os totais. Então ele fala para mim assim, olha, sabe-se que, blá, blá, 4... Aliás, ele fala para a gente aqui inicialmente, ó, que 15 atuam na área de direito civil, beleza, 15 na área de direito civil, depois 9 na área de direito penal, e por fim, 13 na área de direito do trabalho. Aí, vai aqui nessa conversinha mole e te passa as interseções 2 a 2. Mas, cara, ele não te dá o que é decisivo aqui, que é o valor o quê? Da interseção dos 3. Ele não te deu quantos elementos, quantas pessoas ali atuam nas 3 áreas. Tanto que é o objeto de questionamento do item. Ele está perguntando aqui justamente algo relacionado àqueles que atuam em todas as áreas. Por quê? Porque ele não me deu esse valor que está aqui, que é tão importante quando a gente está resolvendo uma questão que envolve 3 conjuntos. Perfeito? Então, o que você vai guardar? Se você quiser, eu não tenho como, né, te impedir de fazer isso. Se você quiser, você pode chegar e falar o seguinte, Bruno, cara, eu optei por chamar essa região que está aqui de X. Tá bom, te entendo. Você pode chamar essa região que está aqui de X, aí você ia ter que pesquisar ali no texto, né? Interseção de civil e penal. Ó, interseção de civil e penal são 4. Tá vendo aqui, ó? Tem 4 que atuam em civil e penal. Então, se aqui você chamasse isso aqui de X, isso aqui você ia ter que chamar de 4 menos X. Aí aqui você ia colocar alguma outra coisa menos X. Aqui alguma outra coisa menos X. Aqui, para essa região, você ia ter que fazer 15 menos isso, menos isso, menos isso, para colocar. Então, resumindo, você pode adotar essa estratégia, não há o que se discutir, de chamar essa interseção dos 3 de X. E aí o que eu te garanto é o seguinte, se você chamar essa região que está aqui de X, se essa for a sua estratégia, se você chamar essa região que está aqui de X, você tem que escrever todas essas regiões em função de X. Não adianta você se iludir e falar assim, não, então, que aí eu chamei essa aqui de X, e aí coloquei o valor dessa em função de X, e aí somei. Você só vai com isso descobrir que 15 é igual a 15. E você não tem que fazer nenhuma conta absurda para saber que 15 é igual a 15, certo? Então, caso a sua ideia seja chamar essa região que está aqui de X, você vai ter que escrever todas as outras 6 regiões que sobram em função de X, somar todas essas 7 regiões e igualar ao valor da união. Não tem como dizer que isso vai dar errado. Agora, eu quero que vocês se acostumem com a cara da questão. E isso é treino. É aquilo que eu falo com vocês. A primeira vez que você está assistindo, pode até parecer que é uma coisa de outro planeta. Aí você relê, já começa a ficar melhor. Na terceira vez, na quarta, você já está dando aula. Eu quero que você olhe para o enunciado e perceba o quanto esse enunciado é convidativo para a aplicação do princípio da inclusão e exclusão, gente. Observe, ele me deu os totais dos 3 conjuntos. O que é o princípio da inclusão e exclusão para 3 conjuntos? Vamos lembrar? Primeiro a gente vai com os 2 pés na porta. O que a gente faz? Dá o louco e soma os 3 totais. 15 mais 9 mais 13. Aí você vai perceber que essa soma vai passar do número de elementos que você tem na união. Aí o que você faz? Você tira as 3 interseções 2 a 2. O que é esse negócio de interseção 2 a 2 que eu não estou entendendo? A interseção de civil e penal, de civil e trabalho e de penal e trabalho. Quando eu falo de interseções 2 a 2, é isso. Interseções de 2 conjuntos. Civil e penal, civil e trabalho, penal e trabalho. Então você soma todos os totais individuais, subtrai todas as interseções 2 a 2 e, por fim, soma a interseção dos 3, que é o que a questão está me pedindo. Então, resumindo,
essa questão, se você tiver com a teoria na mão, você não gasta 1 minuto para levar essa questão, que, de maneira geral, é uma questão que derruba muito candidato. Questões que envolvem 3 conjuntos, que não trazem a interseção dos 3 conjuntos, de maneira geral, são as questões, passa a ser uma questão, dentre, né, as possíveis envolvendo 3 diagramas, que mais levam a galera ao erro. E se você tiver teoria bem fundamentada, você não leva 1 minuto para levar uma questão dessa para casa. Porque, ó, os 3 totais eu tenho. Aí vamos só chamar atenção para um detalhe aqui, que é o seguinte. Veja. Quantos elementos que eu vou ter aqui na união? Quantos elementos que estão aqui na união? Ele fala o seguinte, olha, o setor jurídico possui 25 funcionários. Perfeito. Só que aí chega no final, ele avisa o seguinte, olha, sabe-se ainda que 22 atuam em pelo menos uma das 3 áreas. Por isso que quando eu começo a estudar com vocês aqui na parte teórica união, eu encho a paciência de vocês. Falo que união tem a ver com o conectivo ou e encho a paciência de vocês com a expressão pelo menos um. Quando ele diz para mim que 22 atuam em pelo menos uma das 3 áreas, ele está dizendo para mim que, ó, esse total que está aqui, ó, a soma dessas 7 regiões aqui tem que fechar em quanto? Tem que fechar em 22. São os que atuam em pelo menos uma das 3. Lembrem-se, atuar em pelo menos uma das 3 implica ser elemento da união dos 3 conjuntos. Então aqui, ó, esse total de elementos é 22. Só que aí, vamos lá. O que me diz o princípio da inclusão e exclusão? Que, repassa, o número de elementos da união dos 3 conjuntos. Qual é o número de elementos da união dos 3 conjuntos? O número de elementos da união dos 3 conjuntos está aqui, ó, 22. Certo? Por quê? Pelo texto. 22 atuam em pelo menos uma das 3 áreas. Então vai repassando aí o princípio da inclusão e exclusão. Número de elementos da união dos 3 conjuntos. De acordo com o texto, são 22. Então coloca lá. 22 é igual ao número de elementos do primeiro conjunto. Qual que é o número de elementos do primeiro conjunto? Ó, civil. Quantos que atuam na área de direito civil? 15. Então pega lá. 15 mais quantos que atuam na área de direito penal? Aqui, ó. São 9. Mais quantos que atuam na área de direito do trabalho? Tá aqui, ó. São 13. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu somei os totais individuais dos 3 conjuntos. 15 de civil, mais 9 de penal, mais 13 de trabalho. Quando eu somei 15 mais 9 mais 13, fecha no valor da minha união? Não. Então, se há excesso, é porque com certeza tem elementos na interseção. Então, o que a gente faz? A gente tira. Aqui a gente incluiu, aqui a gente somou. Agora a gente tira. A gente tira o quê? As interseções 2 a 2. E são quantas? São 3 interseções 2 a 2. E o texto está te convidando a usar o princípio da inclusão e exclusão, porque ele te deu as 3 interseções. Cadê as 3 interseções? Olha para cá, ó. Se liga. 4 atuam em civil e penal. Subtraia. 8 atuam em civil e trabalho. É interseção 2 a 2? Você subtrai. E 4 atuam na área de direito penal e trabalho. É interseção 2 a 2, você subtrai. Então tá aqui, ó. Eu somei os 3 totais e tirei as 3 interseções 2 a 2. Quando eu inicialmente somo, eu gero um excesso. Quando eu subtraio as 3 interseções 2 a 2, eu gero uma redução. Porque conforme eu chamei a atenção de vocês, olha, eu vou acabar tirando elementos 2 vezes. Ó. Eu vou tirar elemento de B 2 vezes, eu vou tirar elemento de C 2 vezes, eu vou tirar elemento de A 2 vezes. É por isso, então, que ao final a gente compensa. Aqui eu somei demais, aqui eu tirei demais. No fim, eu compenso com o que seria o número de elementos da interseção dos 3, que é o que esse item está me pedindo. Então, eu vou somar isso aqui a x. Certo? Chega num ponto, porque aí agora você começa a digerir a ideia. Aí chega num ponto que você liga o piloto automático. O que é o piloto automático? Velho, entenda. Some os 3 totais. Tire as interseções 2 a 2 e some a interseção dos 3. Acabou.
E aí vocês vão ver que, por isso que eu falei, esse enunciado que está aqui, olha, você pode até complicar ele um pouquinho, chamando isso aqui de x e tratando de expressões algébricas para cada uma dessas regiões, mas é um sofrimento desnecessário. O princípio da inclusão e exclusão não adianta fingir que ele não existe. É decisivo para as provas, perfeito? Isso aqui dentro da parte de teoria dos conjuntos não adianta ficar passando pano e fingir que ele não existe. É muito importante. Então, ó, é questão de normalizar. Some os três totais, subtrai as interseções 2 a 2 e, por fim, some a interseção dos três. Some os três totais, subtraia as interseções 2 a 2, e serão 3, e some a interseção dos três. Acabou. Qual vai ser o resultado disso aqui? 22 vai ser igual a 15 mais 9, que vai dar 24. 24 com mais 13 vai ter que dar 37. 37 menos 4 vai ter que dar 33. 33 menos 8 vai dar 25. 25 menos 4 vai ter que dar 21. E aí a gente fica, então, com 22, que é igual a 21 mais x. Se 22 é igual a 21 mais x, significa, então, que meu x é igual a 1. O que seria esse x igual a 1? Esse x igual a 1 é o número de elementos, ó, vou deixar indicado aqui, olha, esse x é igual a 1 é o número de elementos da interseção dos três conjuntos, ou seja, são aqueles que atuam nas três áreas, certo? Dentro desse contexto aqui, seriam aqueles que atuam nas três áreas. Então, por conta desse único aqui, ó, tinha um que atuava nas três áreas. Então, por conta desse único, você passou por esse item. Mas, ainda assim, né, trabalhando com o princípio da inclusão e exclusão, você consegue uma celeridade maior se comparado à ideia, por exemplo, de ficar trazendo expressões algébricas, que não se discute. Vocês chegam lá, tá bom? Mas não adianta ficar fugindo aqui da ideia do princípio da inclusão e exclusão. Quando o item diz, né, que menos de 5 desses funcionários atuam em todas as áreas citadas, então foi um item de prova correto, tá bom? Realmente são menos de 5, a gente chega à conclusão de que apenas um deles atua nas três áreas. E aí, gente, a partir disso, você consegue fazer a representação por diagramas, certo? Professor, não tem como fazer a representação por diagramas para poder facilitar o princípio da inclusão e exclusão? A ideia é meio que o contrário, né? É o princípio da inclusão e exclusão que vai facilitar agora, já que com ele a gente conseguiu descobrir a interseção dos três, graças a esse resultado obtido inicialmente pelo princípio da inclusão e exclusão que a gente consegue refazer a diagramação. Não era necessário para esse exercício a diagramação, mas eu vou fazer como forma de treinamento, tá bom? Como que ficaria agora a diagramação desses três conjuntos? Olha para cá. Vejam só. Ó. As três áreas são... Cadê? Ó. Penal, desculpem, civil, e aí ele fala que são 15 em civil, ok? 15 em civil. Depois, penal são 9. Penal são 9. Direito do trabalho. Ó, direito do trabalho são... Cadê? São 13. Tá bom? Direito do trabalho são 13. Agora, gente, a gente descobriu quantos que estão aqui na interseção dos três, certo? E aí, de novo, eu uso o princípio da inclusão e exclusão para facilitar agora a minha representação por diagramas, tá? Então, aqui agora a gente sabe que por conta desse aqui, ó, esse... Graças a esse único aqui, ó, que atua nas três áreas. Coloque, então, esse 1 aqui, tá bom? Ó, coloque esse 1 aqui, e aí a gente começa. Pessoal, vamos de novo. Brunão, eu não entendi o 22. Já falei com vocês, vamos ficar atentos. Olha, sempre que a gente falar, por isso que a gente tem que ficar atento ao texto, tá? Por isso que vocês têm que entender aqui a conversa. Quando a gente fala que 22 atuam em pelo menos uma das três áreas, os 22 que atuam em pelo menos uma das três áreas, lá no nosso vídeo que a gente trabalhou a união de conjuntos, eu falei muito com vocês sobre isso, perfeito? Quando eu falar que um elemento pertence a pelo menos um dos dois conjuntos,
pelo menos um dos três conjuntos, é porque ele fará parte, então, da união. Quando ele coloca aqui ao final que 22 atuam em pelo menos uma das três áreas, isso não pode ser um enfeite, não, hein? Esses 22 tem que ficar claro para vocês, olha, que é a soma de todas essas regiões aqui. Ah, mas por que ele colocou o 25? Eu trouxe para esse trecho da aula só um item, mas esse enunciado que está aqui, se não me engano, ele serviu de julgamento para 3 itens, tá bom? E um dos itens perguntava justamente quantos funcionários que não atuariam em qualquer uma das 3 áreas. Então, esse 25, ele era importante para o julgamento de outro item, tá? Porque o que você vai entender então é o seguinte, se são 25 funcionários, e se 22 deles, ó, se 22 deles atuam em pelo menos uma das 3 áreas, significa então que tem 3 funcionários. O que significa esse 25? Vamos ler. Significa então que dos 25 funcionários, tem 3 que trabalham nessa empresa, nesse setor jurídico, mas que por algum motivo não trabalham, nem com civil, nem com penal, nem com trabalho. É isso, tá bom? Esses 25 vão servir para a gente encontrar os 3 aqui de fora, olha, que não atuam com civil, ó, não atuam com civil, nem penal, nem trabalho. Fechado? Porque aí a gente fecharia aqui no total de 25. Tranquilo? Perfeito? São 25 funcionários, perfeito? A gente tem 22 que atuam em pelo menos uma dessas 3 áreas e tem 3 que podem advogar e que, sei lá, tá, tem 3, um trabalha com constitucional, outro com administrativo, previdenciário, perfeito? São 3 que por algum motivo não trabalham nessas 3 áreas. E aí a gente fecha aqui no total de 25, tá? Então, só para aproveitar, como a questão tinha dito, olha para cá, 4 desses funcionários atuavam em direito civil e penal, lembrem-se, quando eu utilizar conectivo e em teoria dos conjuntos, eu estarei chamando atenção para a interseção. Então, aqui eu estou te dizendo que quando eu olhar para aquela representação, na interseção de civil e penal tem que ter 4 elementos. Onde que está a interseção de civil com penal? A interseção de civil com penal está aqui, ó. Essa interseção tem que ter 4 elementos. Então, como aqui já tem 1, significa que para essa região aqui eu vou ficar com 3, perfeito? Então, ó, esse 3 aqui indica aqueles que trabalham somente com civil e penal. Perfeito? Esses 3 aqui são os que atuam apenas com civil e penal. Somente civil e penal. Eles atuam com civil e penal e não atuam com direito do trabalho. Professor, eu achei que eu tivesse que colocar os 4 aqui em cima. Negativo. Você só colocaria os 4 aqui em cima se o texto, aí é português, não é matemática, se o texto informasse que são 4 que atuam somente com civil e penal, 4 que atuam apenas com civil e penal, perfeito? Então vocês têm que ler com muito cuidado, perfeito? Para pegar esses elementos aí restritivos, né? Como aqui ele fala que são 4 que atuam em civil e penal, é o que eu falo com vocês têm que olhar para a interseção, olha para cá, de civil e penal, essa é a interseção de civil e penal, e temos que ter aqui 4 elementos, como de fato temos. Lembre-se sempre, mas esse aqui, ele também está em trabalho. Isso não exclui o fato de que ele está dentro de civil e dentro de penal. Você não pode perder o foco. Você não pode criar algum problema com esse 1 porque ele está dentro do conjunto de direito do trabalho, porque eu não estou preocupado com o conjunto de direito do trabalho. Eu estou preocupado em preencher a interseção de civil e penal. Civil e penal. Civil e penal tem que ter 4 elementos. Então aqui, tinha 1 que eu já tinha colocado aqui, os outros 3 fecham em 4. Tá bom? O que mais? Vejam, são 8 que atuam na área de direito civil e trabalho. 8 que atuam na área de civil e trabalho. Onde que está a interseção de civil e trabalho? Vejam, civil e trabalho. Está aqui, ó. Essa é a interseção de civil e trabalho. Não preocupa com esse cara que também está dentro de penal. Não olha para penal agora.
Você está preocupado com civil e trabalho. Quantos elementos que tem que ter? São 8 que tem que ter. Como já tem um, você vai preencher aqui com 7. Perfeito? E aí, esses 7, nós dizemos então que são 7 que atuam apenas em civil e trabalho. Ok? Esses 7 são aqueles que atuam apenas em civil e trabalho, somente em civil e trabalho. Eles atuam em civil e trabalho, mas não atuam em penal. Mas eu não posso dizer que eles atuam em civil ou trabalho. Ah, eu só troquei o E pelo OU. Cara, ao trocar o E pelo OU, você está passando um outro comando. Ou, na teoria dos conjuntos, a ideia é de união. Esse cara aqui, ele é um elemento de interseção. A casinha dele, olha, é uma casinha comum, tanto a civil quanto o trabalho. Então, o conectivo não pode ser utilizado de forma errada. Fechado? São 7 que atuam apenas em civil e trabalho. Quantos que atuam em penal e trabalho? Penal e trabalho, vejam aqui, olha, eram 4. Como nós temos 1 aqui, para fechar nos 4, estão faltando 3. Perfeito? Tá aqui, ó. 3. Daqui, então, a gente fica com 3 que atuam apenas em penal, e trabalho. Ok? E assim, né, dentro do que fosse necessário, a gente iria completando. Tem que ter 15 dentro de civil. Como aqui já tinha 3 mais 7 mais 1, como já tinha 11, estão faltando 4 aqui. 15 menos 3, menos 1, menos 7, são 4. Esses 4 atuam apenas na área civil, de civil, perfeito? Dentro de penal, são 9. Já tem 3 mais 1 mais 3, 9 menos 7, iam ficar 2 que atuam apenas em penal, tranquilo? 9 menos 3, menos 1, menos 3, que são 2. Esses 2 aqui atuam apenas em direito penal. E, por fim, como são 13 que atuam na área de direito do trabalho, já tínhamos 7 mais 1, 3, 11, então ficaríamos com 2 que atuam apenas em direito do trabalho. 13 menos 7, menos 1, menos 3, vão ser 2, então, que atuam apenas na área de direito do trabalho. Tá bom? E aí, a gente tem todo o texto diagramado, perfeito? Para o julgamento desse item, nada disso aqui teria sido importante. Para o julgamento desse item, a gente usou o princípio da inclusão e exclusão, perfeito? A partir do uso do princípio da inclusão e exclusão, a gente conseguiu melhor distribuir os valores aqui nos diagramas, e aí todas as informações fecham. Ó, civil tem 15, 4 mais 3, 7, 7 mais 7, 14, 14 mais 1, 15 dentro de civil. Penal tem que ter 9, 3 mais 2, 5, 5 mais 1, 6, 6 mais 3, 9, 9 dentro de penal. Trabalho tem que ter 13, 7 mais 1, 8, 8 mais 3, 11, 11 mais 2, 13. Penal e civil tinha que ter 4, 3 mais 1, 4. Civil e trabalho tinha que ter 8, 7 mais 1, 8. Penal e trabalho tinha que ter 4, 1 mais 3, 4. A união tinha que ter 22 elementos, pode somar, ó. 15 mais 2, 17, mais 3, 20, 20 mais 2, 22. Ah, mas o total de empregados era 25. Tem 22 aqui, com os 3 do lado de fora. Todo aquele texto foi encaixado aqui nesses diagramas, tá bom? Vou só passar para vocês aqui a limpo o que for, né, de onde saíram esses resultados, mas igual eu falei, se você internalizar o princípio da inclusão e exclusão, que não tem muito para onde fugir, ele é importantíssimo. Para você internalizar, pintou um enunciado como esse, você faz com o pé nas costas. Então esse 22 é o número de elementos da união, tá bom? É o número de elementos da união de civil, penal e trabalho. Ok? Número de elementos da união de civil, penal e trabalho. Esses 22 que a gente viu aqui, tá? De onde que veio esse 15? 15 era o número de elementos do conjunto direito civil.
De onde que veio aquele 9? 9 era o número de elementos do conjunto direito penal. De onde que veio aquele 13? Número de elementos do conjunto direito do trabalho. Perfeito? Depois, não complica. Somou os 3 totais, lembra de tirar as 3 interseções 2 a 2, independentemente da ordem, tá, gente? Ah, porque eu não guardei, não tem ordem na hora de você tem que tirar os totais das interseções 2 a 2. Então aqui, olha, tiramos o 4, que foi a interseção de civil e penal. Depois tiramos o 8, que foi a interseção de civil e trabalho. E tiramos o 4, que foi a interseção de... Tiramos o 4, que foi a interseção de penal e trabalho. Menos a interseção de penal e trabalho. Então, ó, tiramos as 3 interseções 2 a 2. E, por fim, a gente soma a interseção dos 3, tá bom? Mais o número de elementos da interseção dos 3. Civil, penal e trabalho, tá bom? Então, esse x, só repassando, foi o número de elementos da interseção dos 3 conjuntos. Fechado? Maravilha. Bruno, não tem como você me dar mais um exemplo, não? Tá bom, vamos lá. Deixa eu tentar aqui, ó. Vamos colocar aqui número de elementos do conjunto X, número de elementos do conjunto Y, número de elementos do conjunto Z, número de elementos do conjunto X interseção com Y, número de elementos do conjunto X interseção com Z, número de elementos do conjunto Y interseção com Z. E aí eu quero que você me diga qual vai ser o número de elementos da interseção dos 3 conjuntos. Ok? Os valores, suponhamos que sejam esses aqui, ó. Número de elementos do meu conjunto X vai ter 100, número de elementos do meu conjunto Y vai ter 120, número de elementos do meu conjunto Z vão ser 80, ok? Beleza. Interseção de X com Y, vamos colocar 40. Interseção de X com Z, vamos colocar 50. Interseção de Y com Z, vamos colocar 30. Deixa eu só ver se vai dar certinho aqui. 300 menos... Não, peraí, deixa eu só aumentar isso aqui um pouquinho. Vamos colocar aqui, ó, interseção de X com Y, vamos colocar 60. Interseção de X com Z, vamos colocar 50. Interseção de Y com Z, vamos colocar 50 também. Tá bom? E aí a gente deixa aqui a interseção dos 3. Deixa eu diminuir aqui, ó, um pouquinho esse número de elementos de Y. Deixa eu colocar aqui, ó, 70. E esse número de elementos de X, vamos diminuir também, vamos colocar aqui 90. Tá bom? Vamos lá. Gente, ó, suponhamos que rolou isso aqui, tá bom? Foi feita uma pesquisa sobre, sei lá, 3 produtos. 90 pessoas disseram gostar de um produto X, 70 pessoas disseram gostar de um produto Y, 80 pessoas apresentaram preferência por um produto Z. X e Y, então interseção tem a ver com a ideia do conectivo E, certo? Então, interseção de X com Y. 60, então 60 pessoas disseram gostar dos produtos X e Y, 50 pessoas disseram gostar dos produtos X e Z, 50 pessoas disseram gostar dos conjuntos Y e Z, e quero saber o número de elementos da interseção. Da união, vamos colocar aqui, ó, X união com Y, união com Z, vamos colocar que essa união vai ter 200 elementos, perfeito? 200 elementos. Vamos lá. Vá fazendo daí enquanto eu vou testando aqui só para ver se vai fechar. Ok. Ok. Ah, poxa, com esses valores aqui não vai fechar. Porque aí a interseção vai ficar, enfim.
Mas a intenção aqui seria mais ou menos o seguinte, porque aqui não vai fechar, porque a interseção não vai fazer sentido, tá bom? Mas a ideia é, suponhamos que desce, tá bom? Porque aí a gente vai fazer a conta aqui, a gente vai chegar num resultado. Na hora de diagramar é que a gente não vai conseguir, tá bom? Mas a ideia seria basicamente o quê? Então, não precisa nem copiar esse exemplo aqui, porque ele não vai fechar, tá? Mas a ideia é só o quê, gente? Some os três totais. Some os três totais. 90 mais 70 mais 80. Somou os três totais? Somei. Agora subtrai as interseções 2 a 2. 60, 50 e 50. Então você ia fazer isso. Soma os três totais. 90 mais 70 mais 80. Somei os três totais. 90, 70, 80. Tira as interseções 2 a 2. Tira 60, tira 50, tira 50. E por fim, você soma um valor X. Eu vou fazer a correção aqui da união, que aí a gente consegue pelo menos deixar o exemplo, tá? Quando você somar isso aqui, 90 mais 70, 160. 160 com 80 ia dar 240. 240 menos 60 ia dar 180. 180 menos 50, 180 menos 50 ia dar 130. 130 menos 50 ia dar 80. Aí vamos supor que o número de elementos da união fosse, sei lá, fosse 100, tá bom? Troca aqui, ó, que aí agora fecha. Coloca aqui como se o número de elementos da união fosse 100, perfeito? Se você colocar que o número de elementos da união é 100, você vai descobrir o total de elementos que fica na interseção. Coloca para mim esse número de elementos da união como se fosse 100. Então, professor, mas aí eu posso representar isso nos diagramas? Velho, aqui você usa o princípio da inclusão e exclusão justamente para facilitar depois a sua representação por diagramas, certo? Porque se você já for direto para a representação por diagramas, usando esse X lá na interseção dos três, vocês têm que escrever muitas expressões algébricas ali naquelas 7 regiões internas para conseguir igualar essa união. Então, o princípio da inclusão e exclusão não tem muito como a gente fugir dele, tá? Ele é importantíssimo dentro da parte de teoria dos conjuntos. A jogada, então, seria essa. Vou deixar anotadinho aqui bonitinho para vocês, ó. Pegue o total, o número de elementos, do conjunto X, 90. Do segundo conjunto, 70. Do terceiro conjunto, 80. Agora, você vai tirar as interseções 2 a 2. 60, 50 e 50. E, por fim, você soma a interseção dos três. Perfeito? Por fim, você soma os três. E aí, esse resultado tem que te dar o número de elementos da união. Tudo isso aqui igual a quanto? Ó, tudo isso aqui igual a 100. Então, de novo, 90 com 70, 160. 160 menos 60 ia dar 100, com mais 80, 180. 180 menos 100 ia ficar 80. Você ia ficar com 80 mais x igual a 100. Já que 80 mais x é igual a 100, você ia descobrir que o seu x seria 100 menos 80. O seu x aqui teria que ser igual a 20. Esse x igual a 20 indicaria para a gente o número de elementos da interseção. Perfeito? E aí, tendo esse número de elementos, aí você poderia diagramar e ia conseguir fechar ali todas as informações que, porventura, o enunciado te pedisse. Ok? Eu vou só realmente fazer um comentário aqui. Quando a gente vai diagramar esse exemplo que eu inventei aqui, ele acaba não fechando, tá? Deixa eu só ver aqui um negócio rapidinho. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Nosso x foi igual a 20, x e y, a gente ficaria com 60. Então, x e y sendo 60, aqui eu teria que completar com 40. Rapidinho, tá? X e z tem que ser 50, como aqui a gente tinha 20, completaria aqui com 30. Y e z, como são 50, aqui eu também completaria com 30. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Meu conjunto x teria que fechar com 90. Até aqui tudo bem, né? 40 com 30, 70, 70 com 20, 90, aqui estaria zerado. Tem que ver aqui no conjunto y, que aí realmente no y não fecha, tá vendo? 40 com 30, 70, 70 com 20, 90, a gente não conseguiria fechar aqui, tá? Então vejam, do jeito que eu coloquei aqui, tá beleza, mas na hora que a gente fosse diagramar, não ia fechar. Se serve de consolo, o consolo é para mim mesmo. A gente teve uma prova do Sebrasp aplicada no ano passado, ano retrasado, que se não me engano a questão teve que ser anulada justamente por conta disso. A gente conseguia fechar no princípio da inclusão e exclusão, mas depois não conseguia fechar na diagramação, tá? Porque aí realmente do jeito que eu coloquei aqui, ó, o meu conjunto y, ele teria que ter mais, né, elementos. Aqui estava só com 70, tá bom? Então, de qualquer maneira, a intenção de explicar aqui o princípio da inclusão e exclusão seria isso.
tá bom? Mas óbvio que eu teria que ter outros valores aqui para poder depois permitir a diagramação correta, tá? Beleza, vamos lá então. Então, muito bem. Aqui, ao final desse bloco, eu tenho condição de deixar para vocês uma generalização. Por quê, gente? A gente nunca sabe até onde pode ir a criatividade do examinador. O que eu quero que você entenda é o seguinte: esse princípio da inclusão e exclusão, ele vale para qualquer número de conjuntos. Professor, vale para 4 conjuntos? Vale. E como que você generalizaria para 4 conjuntos? Eu não vou nem colocar a fórmula aqui no papel. Vamos só pensar. Como que eu falo do número de elementos da união de 4 conjuntos? É sempre o mesmo ritual. Você começa somando os totais. Então, você começaria somando os totais dos 4 conjuntos. O número de elementos do primeiro, mais o número de elementos do segundo, mais o número de elementos do terceiro, mais o número de elementos do quarto conjunto. Aí você subtrai as interseções 2 a 2. No caso de 4 conjuntos, se, sabe-se lá, né? Se um dia isso vier aparecer na sua prova, para 4 conjuntos existem 6 interseções 2 a 2. Então você faria a interseção de A com B, de A com C, de A com D. De B com C, de B com D. E por fim a interseção de C com D. Você teria que subtrair 6 interseções 2 a 2. Depois, é inclusão e exclusão. Você somou, depois você subtrai. Por fim, você somaria de novo as interseções 3 a 3. Com 4 conjuntos, você teria 4 interseções 3 a 3. E, por fim, você subtrairia a interseção dos 4 conjuntos. Então, isso vale para 2 conjuntos, para 3 conjuntos, para 4 conjuntos, para quantos conjuntos ele quiser colocar. Óbvio, não há nem o que se discutir. O mais comum em provas é a gente trabalhar com essa situação para 2 conjuntos e para 3 conjuntos, tá bom? Mas, de qualquer maneira, a gente sempre pode generalizar para um número maior, para um número N de conjuntos. Tá bom? Bem, veja aí do outro lado. Se você conseguiu me entender, se tiver dúvida, dificuldade, você vai voltar, vai me acompanhar novamente. Conteúdo importantíssimo para as provas. Não deixem de guardar, tá bom?